Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. E o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos de maneira a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian. Juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E é isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E como todos bem sabem, hoje é dia de caso clínico, hoje é dia da gente palpitar no caso do colega, procurar ajudar da melhor maneira possível. E então, bora lá, né, pessoal? Hoje a gente tem o caso aqui do nosso colega Lafavette, 31. Dá um alô aí, me diga se já está por aí, para a gente poder começar. Enquanto o Lafavette não aparece ainda por aí, lembram do caso da semana passada, daquele felino que tinha tido vômito agudo, discutimos e sugerimos como uma das primeiras condutas a coleta de lipase pancreática específica, né? Pois é, deu positivo, então estávamos no caminho certo, firmou-se realmente o diagnóstico de pancreatite naquele paciente e ele continua o seu tratamento. Beleza, pessoal? Dando um feedback aí para quem estava acompanhando na semana passada. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Como é que é seu nome? É Lafayette. É Lafayette mesmo, né? Eu sabia se era Lafayette da cidade de Lafayette ou se era seu nome que era Lafayette. Você está sempre por aí, tem a cidade... lives, né? Já foi aluno nosso também, não foi? Sim, do RC Vet Expert. Já conversamos várias vezes lá na plataforma, não foi? Se eu não estou enganado. Sim. Isso. Tá falando de onde, Lafayette? De Lavras. De Lavras, capital de Minas Gerais, melhor cidade do estado, né? Muito bom, bacana, muito obrigado pela sua participação aqui, Lafayette. Já tinha participado de alguma mentoria conosco, não? Mentoria ao vivo, não. Só lá pelo Slack, já teve casos que eu compartilhei lá. Bacana. Você é de Lavras mesmo? Eu cresci em Lavras. Nasci em São Paulo, mas cresci em Lavras. Ué, então temos coisas em comum. Também nasci em São Paulo e passei parte da vida aí, né? Eu formei na UFLA. Você formou na UFLA também? Exato. Olha aí, ó. Várias coincidências. Que bom, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. No histórico do seu caso. E, Lafayette, gostaria que você contasse para os colegas aí, então, sobre esse caso que você está acompanhando, desse pastor alemão de 1 ano e meio, né? Com um histórico meio complicado. Conta para o pessoal aí. Então, a princípio, foi chamado para uma consulta de rotina, né? Aí ela queria que fizesse exame completinho e tal. Nunca tinha pedido aquele perfil do laboratório, que tem vários exames, né? E, a princípio, assim, exame físico, não tinha alteração nenhuma. Tinha a queixa da tutora de falar que percebia que ela não ganhava peso, que ela via outros pastores alemão da mesma idade que estava com um score corporal melhor, mas não via mais nada significativo, assim. De primeiro momento, eu nem dei muita importância a isso, e a tutora também falava que ela tem um apetite muito caprichoso, que aí coloca a ração de manhã, ela não fica querendo muito comer, e aí insisti muitas vezes para saber se estava comendo a quantidade diária recomendada. O marido afirmava que sim, mas ela insistia nessa de que achava que era muito ruim de comer. E aí fizemos a coleta, né, do sangue para os exames, e aí me surpreendi. Primeiramente, tinha uma trombocitopenia, e não tinha presença de agregados na primeira coleta. Teve o cálcio um pouquinho abaixo, e um aumento bastante significativo de CPK. E aí e o fósforo também um pouco aumentado. Nisso comecei a ficar assim, meio sem entender se uma coisa estava atrelada à outra,
se aquele score corporal mais baixo tinha alguma ligação com CPK e também tinha um aumento de globulinas também e lavras, área endêmica para leishmaniose. Pensei na trombocitopenia, um certo emagrecimento progressivo, talvez, ou não ganhava massa, né? E aumento de globulina também frisei da importância da gente realizar a testagem para leishmaniose e de primeiro momento fiz a suplementação com cálcio. Aí em torno de um mês depois dessa suplementação com cálcio, coletamos um novo exame, tanto para avaliar como estava o comportamento de plaqueta, como para avaliar os níveis de cálcio. O cálcio tinha diminuído ainda mais, deu negativo para leishmaniose também, e as plaquetas não continuaram caindo, estava um pouco mais elevada, não estava ainda na normalidade, mas tinha a presença de agregados também. E aí fiquei naquela dúvida, assim, falei, da onde está vindo essa baixa de cálcio, esse emagrecimento? Fui pesquisar, né, alguns motivos da baixa de cálcio, fiquei pensando se poderia ter alguma correlação com PTH, um hipoparatireoidismo. Lendo, eu vi que não era tão comum em cães, mas que pastor alemão parece ser meio predisponente a essa ocorrência. Também comecei a procurar mais a fundo doenças neuromusculares, que aí achei uma polimiosite idiopática canina, também falou ser comum, mais predisponente no pastor alemão, aumentar CPK, aumentar globulinas, aumentar AST, e meio que condizia com o que achado nos exames, mas também eu acho que não explicaria o cálcio e o fósforo fora da referência. Então, eu fiquei assim, meio sem saber aonde linkar, qual doença poderia explicar esse conjunto de sintomas. Se existe uma doença, fiquei perdido. Perfeito, né? Aqueles casos em que nenhuma enfermidade explica todas as alterações que a gente está observando, né? Deixa a gente bem vendida. Esses são os melhores, né? E ainda fica naquela que normalmente uma única doença explica o conjunto da obra por si só, e eu fiquei, então não é duas coisas acontecendo. Ou é. Ou é. Vamos lá. Beleza. Então, para situar o pessoal e a gente amarrar, pastor alemão, fêmea, 1 ano e meio de idade. A queixa principal da tutora é que ela não desenvolve, não ganha peso como ela esperava. Mas, assim, é um animal ativo, correto? Que tem uma vida relativamente normal. Ele não é apático, né? Não é apático. Bem ativo. Segundo o tutor, come bem ativo. Come uma quantidade adequada de ração e não ganha o peso que se esperava. Tá? Essa é basicamente um animal ativo. Fezes normais? Fezes normais. Não urina normal, tem queixa de água normalmente, não tem outras queixas, né? Sem outras alterações importantes significativas. Acredito que vacinas devam estar em dia, remédio de verme em dia. Tudo em dia. Você fez um exame fecal que deu negativo. Exato. E aí o Lafayette fez uma série de exames laboratoriais, porque o quadro muito vago e inespecífico, né? Apenas a observação da tutora, né? A interpretação da tutora de falta de desenvolvimento. Nos exames laboratoriais, um primeiro exame, a plaqueta estava em 130, não é uma trombocitopenia, né? Não chega a preocupar, mas no segundo já estava em 152. Dependendo do valor de referência que você utiliza, isso é até normal, né? Tem laboratório que usa 150, tem laboratório que usa 200, o Texa que você fez usa 200, né? Mas, digamos assim, que a gente vê claramente que não tem uma tendência de queda da plaqueta, e o segundo exame ainda tinha agregado plaquetário, certamente está mais do que 150 mil. Não está anêmica, né? Não tem hipobuminemia, creatinina está normal. A globulina dela levemente acima da normalidade, né? Se não me engano, estava 5,8, 5,9. Pouquinha coisa. Da normalidade, né? Não muita coisa. No primeiro exame, apareceu um cálcio levemente abaixo. O normal é 9, estava com 8,9. Era desprezível. Mas no segundo, já tinha caído para 6 ponto alguma coisa.
já era uma hipocalcemia que chamava um pouco mais a atenção. E o fósforo, num primeiro exame, estava 6,3, né? Então, também assim, um pouco acima da normalidade. E uma CPK de 600 e alguma coisa, né? O normal aí até 200 na referência da maioria dos laboratórios. Então, basicamente, é esse o panorama que a gente tem, não é? Exatamente. Muito bem. Então, é um quadro que é difícil até a gente caracterizar um problema clínico guia, um sintoma guia, né? Porque todos eles são mais vagos. Mas vamos começar pela queixa inicial, a queixa principal da tutora, que é a falta de ganho de peso, tá? O suposto desenvolvimento inapropriado. Então, acho que aí a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: isto é de fato patológico? Isso é anormal? Ou é uma característica dessa paciente? Tá? Alguns animais são bem mais magros do que os outros. Alguns animais são magrões a vida inteira, né? Muitas vezes eu pergunto para o doutor, nossa, mas ele sempre foi magrão assim? Não, sempre foi magrão assim, tá? Segundo ponto é, não, esse subdesenvolvimento é anormal, existe alguma coisa que esteja atrapalhando o desenvolvimento desse paciente. Então, a gente tem essa dicotomia, os dois lados. Supondo aí que seja uma característica dela mesmo, tá? Aí ela vai estar ingerindo a quantidade calórica apropriada, não vai ter sinais de desnutrição, e, de fato, assim, pelo menos hematologicamente, ela não tem sinais de desnutrição. Não tem anemia, não tem hipoalbuminemia, não tem hipocolesterolemia, não tem nada que leva a gente a acreditar assim, que haja uma desnutrição mais importante nessa paciente. Bom, poderia ter algum viés comportamental, nutricional, ela é um cachorro que não come muito ração? Olha, a gente poderia tentar um manejo alimentar para tentar otimizar o ganho calórico. Seria uma tentativa, digamos assim, a menos invasiva possível de testar essa hipótese de que não esteja relacionada a nenhuma patologia, tá? Então, por exemplo, acrescentar na dieta uma dieta natural, hipercalórica, para ver se ela ganha peso, se ela desenvolve, seria uma alternativa, digamos assim, partindo do princípio que é possível que não haja um viés patológico. E o número 2, que isso deve gerar preocupação, é se há um viés patológico no subdesenvolvimento. Então, acho que você está absolutamente correto. A gente não pode ignorar a queixa da tutora e dizer, não, isso não é nada, tá? Não, eu acho que cabe a gente investigar, mas com parcimônia, tá? Por quê? Porque não há nenhum sinal de alerta que leve a acreditar que essa paciente tem algum risco e nada no momento que justifique invasividades, né? Embora ela seja mais magro, ela, que nem você falou, é um animal extremamente ativo e a maioria dos exames que indicariam alguma gravidade estão dentro da normalidade. O hemograma, por exemplo, não tem sinal de inflamação, né, nem anemia, nem tudo, não tem sinal de disfunção de órgãos vitais, rim normal, fígado normal, né? Nada que chame muita atenção. Bom, o que a gente tem para trabalhar que sugere uma possibilidade patológica? Primeiro, esse desequilíbrio eletrolítico, tá? Você tem uma hiperfosfatemia e uma hipocalcemia. Ela é real? Olha, se repetiu o exame e aparentemente o processo se perpetuou. E, de fato, assim, a única patologia que justificaria, né, essa hiperfosfatemia com essa hipocalcemia seria um hipoparatireoidismo, tá? O hipoparatireoidismo, ele é extremamente raro, tá? Extremamente raro. E não sei, de fato, se ele justificaria a perda de peso que essa paciente está apresentando, tá? Talvez valha a pena medir o PTH dela? Sim, talvez valha a pena, tá? Se o tutor estiver disposto, acho que vale. Mas, assim, exceto pelas alterações de hipocalcemia com hiperfosfatemia, não sei de fato se ele justificaria a perda de peso que essa paciente está apresentando, tá? Mas, se você quiser complementar essa investigação, eu acho que talvez valha a pena fazê-lo, tá? Ou simplesmente, mais para frente, repete o fósforo e o cálcio para verificar se isso de fato se mantém, né? Pode ser apenas um espúrio laboratorial. Então, esse é o primeiro ponto. Embora tenha alteração eletrolítica, eu não consigo fazer uma correlação direta com esse subdesenvolvimento que ela está apresentando, tá? Mas, de repente, vale a pena fazer o exame e confirmar, já que você encontrou essas alterações eletrolíticas. Você já tinha comentado do hipoparatireoidismo,
E, de fato, a gente tem várias causas de hiperfosfatemia e tem várias de hipocalcemia, mas em conjunto, né, explicando as duas coisas, fica mais complicado, né? Por exemplo, insuficiência renal, ela não tem, né? Isso já está bem evidente, então a gente pode descartar, né? Hiperadreno, nada a ver com o quadro dela, né? Por exemplo, poderia justificar até a hiperfosfatemia, a acromegalia, também não tem nenhuma relação com o quadro clínico que essa paciente está apresentando, né? E tem outros, hipervitaminose D. Então, assim, não casa. Animal jovem em crescimento, pode ter o fósforo um pouco mais alto, mas ela já passou da fase de crescimento, né? Está com 1 ano e meio, também não justificaria. As causas de hipocalcemia são mais restritas ainda, né? Fora o hipoparatiroidismo, a gente tem a tetania puerperal, não está amamentando, então não tem nada a ver. A própria insuficiência renal, que também não tem nada a ver. Hipoalbuminemia é uma causa comum, ela não está hipoalbuminêmica, né? Não tem sepse, não tem pancreatite, nada que justifique de fato assim. Então não está claro, diria que a única coisa que realmente poderia explicar seria esse hipoparatiroidismo. Eu acho que talvez valha a pena você fazer essa investigação com a dosagem de paratormônio. Como você está no interior, você vai ter que só verificar com a equipe técnica do laboratório a viabilidade da amostra para você poder fazer esse envio. Isso eu não sei realmente, né, porque alguns exames hormonais são mais delicados e a gente tem que ver se realmente esse transporte, etc., isso não vai interferir na acurácia dessa dosagem dessa amostra, tá? Então, assim, do ponto de vista dos eletrólitos, eu acho que essas são as principais considerações. Só fazendo um adendo, tá? Muitos de vocês talvez estejam perguntando, professor, mas e a insuficiência pancreática, né? Que é o motivo em pastor o mais comum, né? De magreza, falta de desenvolvimento, mas ele não tem diarreia, né? E sem a diarreia, a insuficiência pancreática realmente não entra aí na jogada como um possível diagnóstico diferencial. Eu acharia muito improvável que isso acontecesse, tá? A K. Rodrigues falando, professor, eu tenho horror à palavra, nada se encaixa mais do que idiopático nesse caso. É verdade, né? Mas tem alguns casos em que uma única explicação não consegue fechar todas as anormalidades que a gente está observando, tá? E aí a gente tem que realmente procurar a possibilidade de comorbidades, né, explicações em conjunto, e muitas vezes a gente não consegue chegar a uma conclusão do porquê que estão acontecendo determinados fatos ao mesmo tempo, tá? Vamos agora a CK. Tá? A CK está elevada. Primeira observação que eu vou fazer, isso não tem como você saber, é que essa, com todo respeito, é um grande laboratório, eu utilizo constantemente, mas a CK do perfil check-up global de funções do Texas frequentemente vem acima da normalidade em animais que não têm a normalidade. Tá? Isso é uma constatação de observação minha, há muitos anos que eu vejo isso. Então, não sei se realmente isso representa uma lesão muscular. Tá? Você falou da polimiosite. Perfeito, é uma suspeita importante em CK elevada. Tá? Mas a polimiosite, o que ela causa? Dor. Né, o animal começa a ter déficit locomotor, ele anda em bloco, rígido, com muita dor muscular e uma atrofia muscular marcante. Começa a aparecer a espinha da escápula, as proeminências ósseas. Tá acontecendo isso? Não. Aí eu fiquei pensando, falei, li sobre os sintomas, falei, não tem sintoma clínico nenhum que pudesse, de fato, indicar, assim, com maior certeza uma polimiosite. Mas será que numa fase inicial causaria isso? E aí esse baixo ganho de peso seria já uma certa atrofia começando lentamente? Eu fiquei divagando, né? Pensando. Entendi. Porque por muito tempo eu atuava dentro de clínica. E dentro de clínica, geralmente o animal já aparece quando está ruim. E aí agora eu comecei a fazer atendimento a domicílio. Então tá sendo meu primeiro contato numa medicina mais preventiva. E aí meu medo era, estou fazendo os exames para agir de forma preventiva. Vai que essas alterações já indicam o início de um quadro que não está apresentando sintomas e eu vou deixar passar despercebido. Aí por isso que eu fiquei nessa de buscar, tentar entender melhor essas alterações. Perfeito. Eu acho que, assim, da minha experiência com polimiosite, dos pacientes que eu atendi, era muito evidente a atrofia e a claudicação, né, o andar em bloco, a rigidez,
por exemplo, esse animal agitado que corre para lá e para cá, ela é um animal que é assim ativo, atlético, corre Sim, muito, improvável. Se muito. tivesse uma lesão muscular, ela provavelmente daria sinais dessa lesão muscular e não apenas emagreceria, ela perderia massa, né? A gente Entendi. começaria a ver atrofia na face. Então, eu repetiria, né, por esse viés que eu te falei, né? Eu acho que talvez não tenha muito sentido essa CK elevada, mas mantemos em aberto, né? Mas realmente a polimiosite não acho que caracterizaria nesse caso, tá? Então, assim, eu vejo principalmente essas duas em relação à alteração eletrolítica e a questão da CK. Bom, leishmania deu negativo. A globulina dela estava levemente aumentada. O que eu te sugeriria? Se houver a leishmaniose, a globulina provavelmente vai subir mais e outras alterações devam aparecer, tá? Repetir a albumina e globulina, eu acho bastante importante. Se a globulina saltar, permanecer alta, PCR de medula, tá? Aí eu acho que tem que fazer área endêmica, sorologia negativa com hiperglobulinemia, tem que investigar a leishmaniose, uma obrigação. Tá? Tem que fazer o parasitológico. Mas é que a globulina dela não está convincentemente alta, né? Tava não, era pouquinha coisa. Aí, de repente, você repete o exame e a globulina está normal, nem justifica fazer uma punção de medula, tá? Então, eu acho que a primeira coisa, nesse sentido, é repetir. A Mara dizendo, tive um paciente pastor alemão, magrão, passamos dieta hipercalórica e nada mudou. Exames laboratoriais eram normais, esperto, viveu magrão a vida toda. Perfeito, adorei a sua contribuição, Mara. Acho que foi a primeira coisa que eu coloquei. A gente tem que entender que talvez isso não seja patológico. Talvez isso seja uma característica do animal. Porque um animal com uma doença consumptiva, porque assim, se a gente pensar na perda de peso, a gente pode ter perda de peso com alimentação normal, com alimentação excessiva e com pouca alimentação. Nesse caso, não é alimentação excessiva. Então, não é hipertireoidismo, não é diabetes mellitus, não é insuficiência pancreática exócrina, não é doença intestinal inflamatória, não é nada disso, tá? Porque não há um quadro polifágico. Então, a gente cai na alimentação normal ou alimentação abaixo do normal. Isso é causado por doenças consumptivas, debilitantes, crônicas, e o animal não está dando sinal de nenhuma delas, né? Ele não ficou apático, não prostrou, ela não parou de comer, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar a possibilidade disso ser normal. Por outro lado, nunca, jamais ignorar a queixa do tutor. Dado tipo assim, não, isso aí não é nada, deixa isso para lá, daqui um mês a cachorra está péssima, caquética e dando sinais de doença para tudo que é lado, né? Então, assim, é importante a gente entender que a doença nem sempre ela é manifesta, né, num primeiro momento. Tem quadros que têm que ser acompanhados. Um grande defeito de nós veterinários é que a gente acha, todos nós, tá? Achamos que a gente tem que resolver o problema com uma coleta de exame. E aí fala, nossa, já fez um monte de exame e não chegou a uma conclusão. Aí, às vezes, a gente vai ver, colheu um sangue, né? Fez um hemograma e um painel bioquímico. E a gente quer a resposta. E não é assim, né? Então, muitos casos precisam de acompanhamento, o que vai ser esse caso. E, assim, você tem uma tranquilidade para trabalhar, porque ela não tem nenhum sinal de alerta que faça com que você tenha que correr, né? Um animal saudável, tá? Então, aquele princípio que eu vivo repetindo, né? A gente não pode trazer mais problemas do que a suposta enfermidade, né? O cachorro não tem dor, tá feliz, tá saudável, tá alegre, você não vai ignorar, mas vai cercar da maneira menos invasiva possível, tá? Andréa Vetti pergunta, a leishmania poderia afetar a absorção de nutrientes no intestino? A leishmaniose é uma doença consumptiva, tá? Ela causa emagrecimento progressivo. Normalmente não pelo seu efeito digestivo, embora ela cause gastroenterite, mas esse não é o motivo principal pelo qual ela causa emagrecimento, tá? Maniacão, professor, seria possível que a ração não tivesse suprindo equilíbrio cálcio e fósforo? Maniacão, muito improvável, porque mesmo a ração mais mequetrefe, ela é equilibrada nesse tipo de nutriente, tá? Então, e eu acredito que não seja uma ração de baixa qualidade, né, Lafayette? Deve estar comendo uma ração razoável. Eu não lembro exatamente qual era, mas é uma ração super premium até.
pronto, né? E ela pergunta aí, nessa CK aumentada pode ser pelo esforço? Não. Você pode ter uma lesão, vamos devagar um pouco aqui, uma rabdomiólise por um esforço agudo, tá? Mas não um esforço de atividade normal do animal, tá? Então, isso não acontece, tá? Ele está se esforçando muito cronicamente, a CK aumentou. Não. Mas, assim, um esforço absurdo poderia levar ao aumento de CK? Poderia. Isso acontece em cão? Muito improvável. Eu só vi uma vez um bulldog. Bulldog faz essas coisas, né? Brincou tanto com umas crianças que ele chegou a urinar até preto, de tanto CK, né? Mas é bulldog. Agora, o ser humano, acontece isso, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que é casada com um rapaz que foi fazer crossfit, fez tanto crossfit, que teve num dia, né, estava parada há muito tempo, teve uma rabdomiólise, né, grave, né, não conseguia nem mexer os braços. Isso é um risco, né, inclusive de insuficiência renal. Mas não, esse esforço habitual não causa aumento de CK. Mara pergunta, deixa eu ver, alguma alteração do adenal que poderia interferir na absorção de nutriente, necessariamente ter diarreia? Mara, não necessariamente, tá? A tua pergunta é boa porque, por exemplo, a doença intestinal inflamatória, ela pode causar perda de peso sem que tenha uma diarreia permanente. Mas, em geral, tem uma diarreia pelo menos intermitente, tá? Então, assim, e um animal muito jovem também para ter, né, dessa faixa etária, para ter doença intestinal inflamatória. Não é impossível, tá? Então, assim, vai acompanhar. Se isso continuar, aí talvez valha a pena uma endoscopia com biópsia, tá? Mas menos provável por conta disso. Então, respondendo mais objetivamente, Mara, é possível não ter diarreia com doença intestinal inflamatória, por exemplo, tá? É o habitual? Não, não é o habitual, tá? Ultrassom não chegou a fazer, né, Lafayette? Não fez ultrassom. Aí eu tava nessa de, será que convém partir para ultrassom para dar uma avaliada tanto em parte intestinal? Aí ureia e creatina não tinha alterações, não tinha nenhuma alteração condizente com parte renal, mas estava listado entre as doenças que poderia causar esse desequilíbrio cálcio-fósforo. Então estava nessa dúvida se valeria a pena um ultrassom ou não, ou mais acompanhar mesmo, e conforme for. Uma síndrome má absortiva poderia justificar, por exemplo, o cálcio baixo, tá? Não acredito no fósforo alto, mas o cálcio baixo poderia ser justificado por uma síndrome má absortiva, tá? Mas é estranho realmente ele não ter diarreia. Por exemplo, a insuficiência pancreática que eu citei, né? Eu até tirei da lista de diferenciais, né? Seria perfeito. Um pastor jovem, magro, com hipocalcemia, mais a diarreia que está ausente, né? Eu acho que assim, provavelmente você não vai encontrar nada na ultrassonografia, tá? Você pode até dizer para a tutora que se ela quiser ampliar a investigação, mas que a chance de achar alguma coisa é muito improvável, porque até nas doenças, pensando nas doenças intestinais de má absorção, o ultrassom ele tem baixa especificidade. Quando muito, você vai ver speckles na mucosa intestinal, que são linhas hiperecóicas. Mas fora isso, não acho que você vai ver muita coisa, tá? Então, eu acho que amarrando aí o nosso raciocínio desse paciente, né? Então, primeira possibilidade é que não haja um viés patológico, que seja uma característica própria. Segundo, não seja absolutamente patológico, mas simplesmente comportamental, nutricional. Talvez valha a pena aí tentar uma dieta mais calórica, com um aporte nutricional natural, por exemplo, né? Colocar carne junto, misturado, ou acrescentar, por exemplo, um patê de recovery, né? Que é hipercalórico. Atualmente ela começou a misturar patê de fígado. E aí ela comia bem. Porém, falar, eu não quero acostumar, porque vai que a gente viaja e a pessoa que vai cuidar não vai querer fazer. Aí eu vou acostumar ela mal. Mas também não vai comida. Aí complica, né? Tem que testar isso, né? Tem que testar isso. Ver se realmente não é questão só de calorias mesmo, né? E aí temos essas duas possibilidades. E terceiro, que haja um evento patológico, né? E listamos aí. Em relação aos eletrólitos, o hipoparatireoidismo, aí teria que investigar específico com dosagem de paratormônio e monitorar esses eletrólitos. Deixamos a leishmaniose como possibilidade caso persista a hiperglobulinemia. E essa CK
eu acho que vale a pena fazer novamente um laboratório alternativo para a gente poder comparar os exames, mas eu não acho que ela tenha relação, de fato, com o caso dessa paciente, tá? E acompanhamento, né? Acompanhamento. Perfeito. Eu acho que o tutor tem que entender, nesse caso, que é muito importante, que ele está amparado, tá? Que você não está menosprezando a queixa dele, que você está levando a sério, mas que, por outro lado, não é necessário nenhuma intervenção rigorosa nesse caso, porque é um animal saudável sob demais aspectos. Acho que é isso. E aí, Roberto, ajudou? Deu um norte aí? Ajudou. Sim. Beleza. E aí, espero que você nos conte aí como que isso evoluiu, né? Tomara que ele engorde, que ele continue bem, que não tenha maiores problemas aí pelo caminho. Combinado? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa nesse caso? Pessoal, esses casos assim de emagrecimento, subdesenvolvimento, sem outras alterações, são verdadeiros desafios diagnósticos, tá? No caso dele, é um falta de ganho. Mas às vezes a gente se depara com um animal já adulto, 7, 8, 10 anos, que começa a perder peso. E aí você faz todos os exames e não encontra nada. E aí se torna um pesadelo diagnóstico. Tá? Passei por isso muitas vezes. O Thiago dando uma alternativa aqui. Qualquer coisa não poderia castrar ela? Pode, né? Quando castra ganha peso, né? Nem tinha pensado nisso. Já está nessa intenção também de realizar a castração. Uai, da castra, quem sabe isso não ajuda a ganhar um pezinho, né? Tiago fez a pergunta, Tiago falou que fez uma pergunta, eu perdi a pergunta, Tiago. Pode repetir, por favor? Às vezes a pergunta passa aqui e a gente não consegue acompanhar. Enquanto isso, vou lendo a da K. Rodrigues. Professor, estou com um caso de emagrecimento progressivo, mas que tem tudo e não tem nada nos exames. Aí traz para a gente aqui na mentoria, K. Rodrigues, que a gente discute também, tá? A gente pode ver o que está acontecendo no seu caso. Deixa eu ver se o colega vai colocar a pergunta aqui. Bom, acho que a pergunta não veio agora. Então tá. Já que não foi possível aí, essa pergunta acabou passando, eu não li. Eu acho que passou uma pergunta, a questão do sistema nervoso simpático, passou muito rápido, eu só bati o olho. Mas questão de sistema nervoso autônomo simpático são descargas agudas, tá? Não justifica jamais perda de peso, se era essa a dúvida, tá? Muito bem, pessoal. Lafayette, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. A pergunta dele aqui, ó. A hiperatividade e emagrecimento fisiológico. Então, Thiago, acho que foi essa questão do sistema nervoso autônomo simpático, né? Aí acho que não, tá? Assim, claro, se o cão se exercita muito e come menos do que ele deve, claro que isso pode causar emagrecimento, né? Por isso que a gente sugeriu uma dieta hipercalórica. Nesse sentido, sim. Mas hiperatividade autonômica, não, tá? A Mara está sugerindo dieta mix feeding com nutricionista, tá? É uma possibilidade aí de dar uma bombada nele, né? Beleza. Então, Lafayette, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, sua participação aqui. Foi um prazer tê-lo conosco, tá? Portas abertas, sempre que precisar, é só mandar que a gente está à disposição. Muito obrigado, Paulo. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Beijo para todos. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Boa noite.